Fala aí, galera. Professor Alu aqui. E como combinado aí, na nossa aula aqui de quinta-feira, eu vou estar fazendo com vocês a solução do nosso simulado, né? Então, volto a pedir aí, por favor, se você ainda não tentou refazer, tenta, tá? Porque se você pegar a solução aqui, vai ser uma oportunidade de aprendizado perdida, tá bom? Sem tentar, né? Só assistir, tá bom? Então, se você já tentou refazer, viu aí o que você errou, o que você realmente não conseguiu, o que você tá com dúvidas, então acompanha aí a aula, tá bom? Então vamos começar aqui com a questão 17, tá? A questão 17 é a primeira questão de matemática, ela é uma questão da SpaceX, se eu não me engano. SpaceX. E a questão diz o seguinte: um jogo pedagógico foi desenvolvido com as seguintes regras. Os alunos iniciam a primeira rodada com 256 pontos. Faça uma pergunta a um aluno. Se ele acertar, ele ganha metade dos pontos que tem. E se ele errar, ele perde metade dos pontos que tem. Ao final de 8 rodadas, cada aluno subtrai dos pontos que tem os 256 iniciais, para ver se lucrou ou ficou devendo. O desempenho de um aluno ao final dessas 8 rodadas o desempenho de um aluno que ao final dessas 8 rodadas ficou devendo 13 pontos foi de... Bom, galera, vamos pensar aqui. Se você tem aqui X pontos, certo? E você ganha, você vai ganhar metade dos seus pontos. Então, ó, se você tem X e você ganha metade do que você tem, ou seja, 0,5x ou x sobre 2, tanto faz, depois que você ganhar, ó, você vai ficar com 1,5x. Ó, você tem x e você soma meio x, você fica com 1,5x. Então, quando a gente ganha, a nossa pontuação ela é multiplicada por 1,5. Estão vendo? Ó, eu tinha x e fiquei com 1,5x. Se a gente começar com x e perder, vai ser subtraído metade dos pontos que a gente tem. Então você começa com x e você termina com 0,5x, né? Então isso aqui é quando você perde. Tá? Então a regrinha do jogo é essa, né? Quando você ganha, a sua pontuação multiplica por 1,5. E quando você perde, a sua pontuação multiplica por meio, tá? Então vamos supor aqui que você começa com x pontos. Aí você ganha. Então a sua pontuação vai multiplicar por 1,5. Aí essa aqui vai ser a sua nova pontuação. Aí você ganha de novo. Aí a sua pontuação vai multiplicar por 1,5. Né? Porque isso daqui é a sua nova pontuação. Aí vai ficar vezes 1,5. Aí você perde. Então a sua nova pontuação multiplica por meio. E assim por diante. Tá bom? Isso significa, pessoal, que o total de pontos que você tem vai ser os pontos iniciais. Você começa então com 256 e você vai multiplicar por 1,5 o seu número de vitórias, né? O tanto que você ganhou. Ó. Então, se eu ganhei 3, eu vou multiplicar por 1,5 3 vezes. Tá vendo? Aqui eu ganhei 2, por exemplo. Então, eu multiplico por 1,5 2 vezes. 1,5 ao quadrado. Então, aqui fica 1,5 elevado ao número de vezes que eu ganhei. E eu vou multiplicar por 0,5 elevado ao número de vezes que eu perdi. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, vai me dar aí um total de pontos, que depois eu vou ter que subtrair 256, né? Então, esse que é o probleminha, né? Então, aqui a gente vai ter uma equação, né?
E a outra equação é que o total de vitórias que eu tenho mais o total de derrotas, as vezes que eu ganhei mais as vezes que eu perdi, tem que dar 8, porque são 8 rodadas, tá bom? Então a questão fala assim que o aluninho ficou com 13 pontos negativos, né? Então, se a gente pegar a pontuação dele, que é 256 vezes 1,5, o tanto de vezes que ele ganhou, vezes meio, o tanto de vezes que ele perdeu, e se a gente subtrair 256, vai dar menos 13. Estão vendo? Ó. Então, isso aqui é os pontos que ele fez, aí você tira o que ele começou e dá menos 13. Tá? Então, vamos resolver isso aqui passo a passo, né? Isso aqui é um sistema, tá? Essa pergunta que era uma questão de sistema. Esse aqui que é o sistema que a gente tem. A gente vai resolver esse sistema pelo método da substituição, tá bom? Eu vou falar assim que o meu P é 8 menos G, certo? Porque eu vou passar esse G para o outro lado. Então, eu vou trocar isso aqui por 8 menos G. E aí, galera, para ficar mais fácil de entender, eu vou trocar esse 1,5 e esse meio para fração, tá bom? Ó, então eu tenho 256 que multiplica 3 meios elevado ao tanto que ele ganhou, que multiplica por meio elevado ao tanto que ele perdeu, que seria 8 menos G. Menos 256 é igual a menos 13. Beleza? Aí, se eu aplicar aqui as potências, eu vou ter 256 que multiplica 3 elevado a G, dividido por 2 elevado a G, que multiplica. Aí, 1 elevado a 8 menos G é 1. E 2 elevado a 8 menos G, ó, é 2 elevado a 8 menos G. Aí eu vou passar o 256 para o outro lado e vai ficar 256 menos 13, que é a mesma coisa que 243. Tá? Aí, na hora que eu juntar esse denominador aqui, pessoal, ó, vai ficar 2 elevado a G, que multiplica 2 elevado a 8 menos G. Então, como eu tenho aqui potências de mesma base, eu posso juntar elas e somar os expoentes. Então, eu vou ter aqui 256 vezes 3 elevado a G, dividido por 2 elevado a G mais 8 menos G. Isso aqui tem que dar 243. E aí, esse G com esse G cancela. E eu tenho o seguinte, ó. 256 vezes 3 elevado a G dividido por 2 à oitava é 243. E 2 à oitava, adivinha só? 2 à oitava é 256. Aí, tchans aqui. E a gente chega que 3 elevado a G é 243. Só que 243 é igual a 3 à quinta. Tá? Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que o aluno aí, ele ganhou 5 vezes. Se ele ganhou 5, ele perdeu 3. E com isso, você tem aí a alternativa B, né? 5 acertos e 3 erros. Então, se a gente parar para pensar, pessoal, olha só o que aconteceu, né? Ele começa com 256. Aí ele ganha. Multiplica por 3 meios. Aí ele ganha. Multiplica por 3 meios. Ganha de novo. Ganha de novo. Ganha de novo. Perde, perde e perde. É isso aqui que aconteceu. Tá vendo? Aí... Aqui a gente vai ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai ser 243, ó. E 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 é 256. Aí esse corta com esse, dá 243, que foi a pontuação que ele fez. Aí se você pegar esse 243 e subtrair de 256, vai dar o menos 13. Tá vendo? Então foi isso aqui que aconteceu, ó.
Esse aqui ele era um exercício que combinava aí as propriedades de potência com sistemas, tá bom? Exercício aí da SpaceX. De probleminha. Beleza? Então, essa daí que seria a solução da primeira questão. Tá? Aí a gente vai então pro exercício 18. Exercício aí da Esmeralda. A Esmeralda rasgou uma folha de papel em N pedaços. Em seguida, pegou uma dessas partes e rasgou-a também em N pedaços. Não satisfeita, pegou uma dessas últimas partes e também rasgou em N pedaços. Em N partes, né? Qual dos números a seguir poderia ser a quantidade total de pedaços obtidas por Esmeralda? Bom, pessoal, então, a Esmeralda aí, ó, ela pegou a folha e dividiu em N pedaços, tá bom? Então, quantos pedaços que a gente tem aqui, ó? A gente tem N. Só que ela pegou essa última partezinha aqui, ó, e dividiu em N pedaços também. Aí ela pegou essa partezinha aqui e dividiu em N pedaços também. E aí ela obteve aí um total de pedaços, né? Aqui ela tinha N pedaços. Só que um desses pedaços ela pegou para dividir. Então, se a gente desconsiderar esse pedacinho aqui, ó, quantos pedaços que ela tem aqui? Aqui ela tem N menos 1, né? Aí ela pegou esse 1 e dividiu em N. E depois tirou 1. E esse último aqui, ela dividiu em N. Tá bom? O que eu quero dizer, pessoal, é que, por exemplo, ó, se ela pegou uma folha e dividiu em 30 pedaços, ela pegou um desses pedaços e dividiu em mais 30. E continuou com os outros 29 aqui. Aí esse pedaço que ela dividiu em 30, ela pegou um e dividiu em mais 30. E ficou com mais 29 aqui. E aqui ela teria os 30 pedaços. Então é isso aqui que a gente está somando, ó. 29 mais 29 mais 30. N menos 1 mais N menos 1 mais N. Então se a gente somar isso aí, vai dar 3N menos 2. Então esse aqui que é o total de pedaços que a Esmeralda tem. Ela tem um total de 3N menos 2. E o que a gente pode dizer do total de pedaços? Que o total de pedaços é um número inteiro, tá bom? Então, isso aqui é... O N aqui ele precisa ser inteiro, né? Porque ela vai pegar essa folha aqui, ó, e vai dividir em N partes. Então, ela vai dividir em 5, 6, 7, tá bom? Não tem como ela dividir em 7,5. Ela vai dividir em um número inteiro de pedaços, tá bom? Então, as alternativas aí, elas dão possíveis valores de N, né? Então, se você pegar aí a primeira alternativa, se você pegar aí a... Na verdade, a alternativa, ela dá quantidades totais de... Quantidade total de pedaços obtidos, né? Então, se você pegar aí a primeira alternativa, que é 15, ó, e você falar que 3N menos 2 é 15, o seu N, ele tem que ser um número inteiro. Se você passar o 2 para o outro lado, né? Você vai ter aqui 3N é igual a 15 mais 2. Então, N vai ser 15 mais 2 dividido por 3. Daí, como N é um número inteiro, você tem que olhar para as alternativas aí, ó. E você tem que verificar qual das alternativas, somado com 2, é um múltiplo de 3. A alternativa A, se você somar 2, dá 17. Não é múltiplo de 3. Se você somar 2 na B, você tem 20. Não é múltiplo de 3. Se você somar 2 na C, dá 26. Não é múltiplo de 3. Mas se você somar 2 na D, vai dar 30, que é um múltiplo de 3. Então, a alternativa correta aí seria D, tá?
Justamente porque o número de pedaços que a esmeralda cortou vai ser inteiro. Então isso só é possível se ela se foder. Tudo bem? Então ela dividiria em 10 pedaços a folha, né? Ela pega uma folha e divide em 10 pedaços. Aí 9 ela guarda e 1 ela divide em mais 9, em mais 10. Aí 9 ela guarda e esse último ela divide em mais 10. Então ela teria aí um total de 28 pedaços. Tá vendo? Ó, 10 mais 9 mais 9. Beleza? Então essa daí ela era uma questão de critério de divisibilidade, né? Você tinha que encontrar aqui o seu n e verificar quais das opções aí fazia você ter um n divisível por 3. Tudo bem? Questão 19. Questão 19 diz o seguinte, ó. Julgue os itens a seguir. O valor numérico de raiz de 1001 vezes 1003 mais 1 pode ser dado por 1002. Bom, essa questão aqui, pessoal, ela era uma questão aí de produto notável, né? O que você vai fazer aqui, ó, é trocar o 1001 por 1002 menos 1. E o 1003 você vai trocar por 1002 mais 1. Tá? Porque se você fizer essa troca, você vai ter o seguinte. Raiz de 1002 menos 1 vezes 1002 mais 1 mais 1. Aí isso aqui é um produto notável, né? Esse aqui é o produto notável soma pela diferença. Isso aqui vai ser igual a 1002 ao quadrado menos 1 e mais 1. Então, isso aqui vai ser raiz de 1002 ao quadrado, que é 1002. Tá bom? Então, esse valor aqui pode ser dado por 1002? Pode. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Se você não enxergar o produto notável aqui, o que você teria que fazer? Você teria que calcular 1001 vezes 1003, somar com 1, fatorar, e depois que você fatorasse, você ia tirar em pares da raiz e encontrar 1002 do mesmo jeito, tá bom? Mas eu vou resolver isso aqui por produto notável porque facilita a nossa vida. Tudo bem? Aí a gente tem então a afirmativa 2. A afirmativa 2 fala assim, ó. Seja x um número real diferente de zero, tal que x mais 1 sobre x é igual a 4, tem-se então que x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao cubo é 66. Bom, vamos dar uma pensadinha. Se você pegar aqui x mais 1 sobre x igual a 4 e elevar ao quadrado os dois lados, né? Você vai ter o quê, ó? Você vai ter x mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 16, né? 4 ao quadrado. Aplicando o produto notável aqui, você tem o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. E aí, ó, você pode chance aqui, ó, né? X vezes 1 sobre x é 1. E aí fica que x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 16. E aí você passa o 2 para o outro lado subtraindo. E aí você tem que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é igual a 14. Beleza? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte. Eu vou pegar esse x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. E eu quero que apareça x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar isso aqui por x mais 1 sobre x. Porque esse cara vezes esse vai dar x ao cubo, e esse vezes esse vai dar 1 sobre x ao cubo, né? X ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado é 14. E x mais 1 sobre x é 4. Então, multiplicar esses dois aqui é a mesma coisa que multiplicar 14 vezes 4, tá? Aplicando a distributiva aqui,
eu vou ter x ao cubo mais, ó, x ao quadrado vezes 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado vezes x, mais 1 sobre x ao cubo. Isso aqui vai ser 14 vezes 4. 28 vezes 2, que é 56. 7 vezes 8, isso, 56. Aí, x ao quadrado vezes 1 sobre x vai ser x. E 1 sobre x ao quadrado vezes x vai ser 1 sobre x. Isso aqui está dando 56. Só que eu sei o valor de x mais 1 sobre x. O valor de x mais 1 sobre x é 4. Então, x ao cubo mais 4 mais 1 sobre x ao cubo é 56. E aí eu passo 4 para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho que x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo é 52. E o que o exercício pede? O exercício pede esse mais esse. Ó, ele quer saber x ao quadrado mais x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado, né? Ou seja, eu somo esse com esse. Então, eu somo 52 com 14 e isso aqui dá 66. 66. Tudo bem? Então, esse segundo item, ele também é verdadeiro. A gente tem aqui, então, que o 1 e o 2 são verdadeiros. Agora, a gente vai para a expressão 3. Na expressão 3, a gente tem o seguinte. 2016 ao quadrado vezes 2000 menos 2000 vezes 1984 ao quadrado. E ele pede para você simplificar isso aí. Primeira coisa que a gente pode fazer é tirar o 2000 em evidência, né? Aí aqui sobra 2016 ao quadrado menos 1984 ao quadrado. Aqui a gente tem uma diferença de quadrados, né? Dá para fatorar por produto notável. Então, vai ser esse mais esse vezes esse menos esse, né? Então, vai ser 2000 que multiplica... Ó, 16 mais 84 vai dar 2000. Aqui vai ser 4000. E 2016 menos 1984 vai dar 32. Beleza? Que é uma potência de 2, né? Então, colocando isso aqui em outras palavras, ó, a gente tem 2 que multiplica 1000 vezes 4 que multiplica 1000 vezes 32. Aí 1000 vezes 1000, né? 10 ao cubo vezes 10 ao cubo é 10 à sexta. Tá? Isso aqui é 10 ao cubo, 10 ao cubo. 32 é 2 à quinta. 4 é 2 ao quadrado. E 2 é 2 elevado a 1. Potências de mesma base, você soma os expoentes. Ó. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. Então, essa última expressão, ela é 2 elevado a 8 vezes 10 à sexta. E não vezes 10 à quinta. Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Então, você tem aí que apenas a alternativa 1 e 2 são verdadeiras. Então, essa daí seria a letra C. Beleza? Questão 4. A questão 4 aí, eu acho que ela é a mais fácil da prova. Até porque é a questão que mais gente acertou. Ah, eu esqueci de colocar as estatísticas, né? No finalzinho do vídeo eu comento as estatísticas, tá? Mas vou terminar a resolução aqui agora que eu acabei esquecendo disso. Eu sei que vocês gostam das estatísticas, né? Seus bandos de matemáticos. Ó, a questão 20, ó, acho que é a questão que mais gente acertou, né? Ela era mais tranquila aí. Ela pedia aí pra gente falar a alternativa incorreta, né? É uma questão aí de propriedade da potência simples, né? Então, na alternativa A, a gente tem raiz enésima de A
vezes raiz enésima de b. Aí a alternativa A está dizendo que você pode juntar as duas raízes, né, dado que elas possuem o mesmo índice. Então, a gente pode fazer isso, né? Isso aqui é uma propriedade que a gente estudou de raiz. Não daria para juntar se os índices estivessem diferentes, mas como os índices estão iguais, a gente pode, tá? Na alternativa B, a gente tem que a raiz m de A mais a raiz n de B é igual a raiz mn de A elevado a n mais B elevado a m. Não, né, galera? A gente não pode juntar a raiz que está somando, né? Mesmo que a gente igualar os índices, ó. Vamos supor que você queira igualar os índices aqui. Como eu quero igualar o índice, ó, essa daqui está elevado a m, então eu vou colocar mn, né? Eu multiplico aqui o meu índice por n, e o a também. Eu elevo a n, né? E essa raiz aqui, ó, n vezes m, eu preciso elevar o b a m, ó. Pronto, agora os índices estão iguais. Mas eu não posso juntar raiz somando, né? Senão você poderia ir juntar raiz de 2 com raiz de 3 e daria raiz de 5. Ó. Isso aqui não pode, errado, tá bom? Então essa daqui, logo de cara, já seria a alternativa falsa, tá? Se você errou essa questão aqui, significa que você está com dificuldades em propriedades de raízes. Dá uma revisadinha nisso, tá bom? Na C, a gente tem A elevado a M elevado a N, que multiplica B elevado a N elevado a M, né? Isso aqui, ó, a gente pode multiplicar os expoentes, né? A elevado a mn vezes B elevado a mn. E como os dois aqui eles estão elevados à mesma coisa, a gente pode juntar. Então, essa propriedade aqui, ela é igual a da raiz aqui, igual a A, só que ela é a propriedade de potência, né? Potências de mesmos expoentes, você pode juntar, desde que elas estejam multiplicando, ó. Né? Aí você coloca tudo dentro de um parêntese só. E na D, a gente tem A elevado a M dividido por B elevado a M elevado a N, ó, se a gente aplicar a distributiva do expoente aqui, a gente tem A elevado a Mn dividido por B elevado a Mn. E se você levar o seu B para o numerador, ele vai com o expoente negativo. Então, A elevado a Mn vezes B elevado a menos Mn está correto. Então, essa daqui seria verdadeiro também. Tá bom? Exercício 21. O exercício 21 diz o seguinte, ó. Dividindo 2x ao cubo menos x ao quadrado mais mx mais 8 por x menos 2, por x mais 2, perdão, obtém-se resto igual a menos 6. Bom, para a gente resolver isso aqui, vamos aplicar o teorema do resto, né? Esse daqui, ó, é um polinômio que está sendo dividido aí por um divisor, x mais 2. Essa divisão vai resultar em um quociente e em um resto. Como esse polinômio aqui ele é de primeiro grau, x mais 2, o resto ele vai ser de grau 0. Porque se o resto fosse de grau 1, ainda daria para dividir. Se o resto fosse de grau 2, daria para dividir. Então, o resto com certeza aqui é de grau 0, tá? Então, a gente tem aqui que o polinômio de x ele é dado pelo quociente vezes o x mais 2 mais r. Então, se a gente colocar no lugar do x menos 2, que é o valor que zera isso aqui, toda essa expressão aqui vai zerar. E aí a gente vai encontrar que o P de menos 2 é igual ao resto. Só que o resto é menos 6. A questão disse isso pra gente. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Eu vou trocar o menos 2 nessa expressão.
Só um detalhe aí, tá, pessoal? Aproveitar que a gente está tendo aula de função. Isso aqui é o que a gente chama de função polinomial, tá bom? Só faltou definir aqui domínio e contradomínio para ela virar uma função completa, né? Mas essa expressão aqui, ó, ela é a gente chama de função polinomial, que é a função de terceiro grau de polinômio, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar aqui p de menos 2 e eu vou calcular o valor numérico desse polinômio para quando x vale menos 2, ó. Então, eu troquei todo mundo que é x por menos 2. Isso aqui vai dar menos 6, porque p de 2 é o resto, p de menos 2 é o resto. Aí, menos 2 ao cubo é menos 8, vezes 2, menos 16. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4. M vezes menos 2 é menos 2m, mais 8. E aí, a gente tem uma equação do primeiro grau na variável m. Então, você passa todo mundo para o outro lado, né? Aí, na verdade, eu vou passar o menos 2m para lá e o menos 6 para cá. Aí, eu vou ter que 2m é igual a menos 16 menos 4 dá menos 20, mais 8 dá menos 12, mais 6 vai dar menos 6. Então, o que a gente conclui aqui? Que o m, ele vale menos 3, tá? Só que não é isso que o exercício quer, né? O exercício quer o quociente da divisão de 4x ao cubo menos 7x mais 3 por 2x menos m, tá? Só que o m é menos 3, então isso aqui vai ficar 2x menos menos 3, que seria aí 2x mais 3, tá bom? Então, para a gente dividir esse polinômio aqui, ó, primeiro a gente vai completar, né? Ó, 4x ao cubo mais 0x ao quadrado. Ó, como ele não está em termo de segundo grau, eu vou colocar 0x ao quadrado. Só para a divisão ficar com encaixe perfeito. Menos 7x mais 3 dividido por 2x mais 3. E é essa divisão que a gente tem que fazer, tá? Então, vamos lá. Qual termo que eu tenho que colocar aqui que multiplicado por 2x dá 4x ao cubo? Eu vou colocar 2x ao quadrado, porque 2x ao quadrado vezes 2x vai dar 4x ao cubo. Tudo bem? Aí 2x ao quadrado vezes 3 vai dar 6x ao quadrado. E aí eu vou fazer essa subtração. Então, 4x ao cubo menos 4x ao cubo é 0x ao cubo. E 0x ao quadrado menos 6x ao quadrado é menos 6x ao quadrado. Aí cai o próximo termo, que é menos 7x. Aí, ó, o que eu coloco aqui que multiplicado por 2x vai dar menos 6x ao quadrado? Eu tenho que colocar menos 3x. Porque menos 3x vezes 2x vai dar menos 6x ao quadrado. Só de fazer isso, ó, eu já consigo ver que a alternativa correta é a A, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, esse vezes esse vai dar menos 6x ao quadrado, e menos 3x vezes 3 vai dar menos 9x. E aí, a gente vai fazer uma subtração. Esse menos esse é 0x ao quadrado, menos 7x menos menos 9x, menos com menos mais, então menos 7x mais 9x, mais 2x. E aí cai o próximo aqui, que é o 3. Então, 2x mais 3, 2x mais 3. A gente coloca aqui, então, mais 1, né? Porque 1 vezes isso vai dar 2x mais 3. E aí você subtrai e chega em resto zero. Então, esse aqui que vai ser o polinômio quociente, né? Quociente aí dessa divisão. Aí você vai lá e assinala a letra A. Beleza? Vamos pro próximo vídeo.